Não, ainda não é o caso de soltar foguete e comemorar a economia bombando. Mas a economia brasileira vai bem com Lula e as últimas notícias demonstram isso. Nesta terça-feira, 19 de dezembro, a agência de classificação de risco Standard Poor's, uma das maiores do mundo, elevou a classificação brasileira de BB- para BB. A agência justificou que, mesmo num contexto global de desaceleração econômica, o Brasil é um caso de sucesso recente. A importância dessa novidade pode ser medida pela fala de um ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, o economista tucano, portanto longe de ser um petista, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Para Mendonça, o Brasil irá recuperar o grau de investimento dentro de um ano. Grau de investimento é uma espécie de selo de confiança dado pelas agências de classificação de risco, significando que o país é confiável no pagamento de suas dívidas. Em tese, o grau de investimento ajuda a trazer mais capitais ao país. O Brasil já havia conquistado o grau de investimento, no governo Lula, mas perdeu após a queda de Dilma e os governos seguintes de Michel Temer e Bolsonaro. Deve reconquistá-lo justamente agora que Lula voltou à presidência. A jornalista Haddad falou a respeito. Nunca me conformei de o Brasil não ter grau de investimento. Porque um país que não deve um tostão em moeda forte, que tem mais de 300 bilhões de dólares em caixa, não pode ter grau de investimento. Tem que ter grau de investimento. Poucas horas antes de a Standard Poor's melhorar a nota brasileira, um relatório internacional indicava que o Brasil passou o Canadá e retornou ao posto de top 10 das maiores economias do mundo. O PIB brasileiro, estimado em 2,13 trilhões de dólares, já é o nono maior e deve inclusive fechar este 2023 entre os 8 maiores, já que a valorização do real até o fim do ano impulsionará a economia brasileira à frente da italiana. Lula até brincou com o fato, debochando daqueles que dizem que ele é só um presidente que tem sorte. As pessoas costumaram dizer outra vez que eu tenho sorte. Ou seja, toda vez que eu ganho as eleições, a pessoa fala, o Lula tem sorte, porque a coisa vão dando certo. Ora, se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Porque esse país está precisando de tanta sorte, que a gente não poderia sair mais. Esta semana também ficamos sabendo que o Brasil encerrará um ano pela primeira vez neste século, com todas as suas dívidas junto às organizações internacionais quitadas, entre elas um débito bilionário com a ONU. O valor total do débito era de 5 bilhões de reais e será pago integralmente ainda neste ano, segundo informações dadas por integrantes do governo Lula. Lembra aqueles que diziam que após a vitória de Lula na eleição do ano passado era hora de vender as ações da Petrobras? Quem seguiu esse conselho se deu mal. As ações da Petrobras subiram forte neste ano, ajudando inclusive na expansão de mais de 20% do Ibovespa ao longo de 2023. Segundo a Economática, uma empresa de análise de dados financeiros, as ações ordinárias da Petrobras subiram impressionantes 69,6% este ano e somente até a semana passada, ou seja, sem contabilizar a provável valorização até o fim deste 2023. As ações preferenciais subiram ainda mais, 89,3%. E não custa lembrar que também em 2023 a inflação brasileira caiu e deve fechar o ano até menor do que os 4,5% do centro da meta. Ela fechou o ano passado no governo Bolsonaro em 5,8%. O desemprego também caiu e o número de pessoas ocupadas bateu recorde e chegou pela primeira vez na história a 100 milhões de brasileiros. Como diria um ex-presidente que não conseguiu se reeleger, que grande dia!